Então, olha só, e se eu não fizer as combinações, o que acontece? Bem, o que acontece é que você vai trabalhar de uma forma diferente. E existem outras maneiras de você só tirar as cartas, mas eu ainda entendo que precisa de uma combinação, né? Algumas pessoas, elas utilizam de outras maneiras para fazer a sua leitura, mas para mim, a minha percepção, eu ainda imagino, né? Porque mesmo que eu tire uma carta por vez, por exemplo, gente, ó, né? Tô lá e eu tiro aqui uma carta por vez. Então, a carta do jardim vai falar das minhas amizades. Se eu não souber combinar a minha carta do jardim com a próxima carta, né? Eu não vou saber falar, mesmo que eu esteja falando uma carta por vez. Ah, eu estou vendo aqui a carta. Então, você vai falar do seu meio social, dos seus amigos, né? Da sua vida no mundo externo. Aí você tira a próxima carta que fala, né? Que esse meio social, ele te traz muita realização, muita segurança, muita felicidade. Aí você vai pegando a outra, né? Mas precisa de mudança. Então, se você não souber combinar, como é que você vai falar isso? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso, indo carta por carta, mas elas precisam ir amarrando, porque elas precisam contar uma história. E o exemplo aqui, né, de contar uma história com imagens, eu sempre lembro das crianças, porque a gente, quando era criança, se não foi com você, foi com seus filhos, ou se você é da área da educação, você deve ter visto isso, né, com as crianças também, onde a gente tem livros, né, com imagens, e a gente pede para as crianças pequenas contarem uma história com aquelas imagens, né? É uma das maneiras para você ajudar a desenvolver uma linguagem, que é exatamente isso que a gente faz com as cartas, a gente desenvolve uma linguagem com elas, né? Uma linguagem simbólica, a linguagem das imagens. E a gente faz isso com as crianças. Então, a gente pega aquele livrinho, faz uma roda, porque eu já vi isso, né, acontecendo, e quando meus filhos eram pequenos, na hora de dormir, eu pegava aquele livro e eles iam contando, né, a história daquele livro, através das imagens. A gente ia contando ali um para o outro. As crianças fazem exatamente isso. Então, no centro social que eu trabalhei, né, a educadora pegava o livro e passava, né, aquele livro, ia passando de mão em mão das crianças, e as crianças iam contando a história. Então, uma página uma falava, a próxima página outra, e no final tinha uma história sendo contada ali. E as cartas, gente, é exatamente a mesma coisa. Lógico que elas vão falar do nosso cotidiano, né? Elas vão trazer assuntos que são pertinentes aqui à nossa vida, mas no contexto geral, nós estamos contando uma história, a história da vida do nosso cliente. Nós estamos pegando um livro com todas as imagens da vida dela ou dele, e nós abrimos aquele livro e a gente começa a contar todas as passo a passo que já aconteceu e ainda vai acontecer na vida do nosso cliente. Olha que interessante isso, que é importante quando a gente pensa na vida do outro, né? Responsabilidade também, né? Então, a gente está ali abrindo. E ela, obviamente, nos dá essa autorização. Porque a gente não vai fazer isso sem autorização do outro. Então, é uma outra coisa também bem legal de falar aqui, tá, gente? Só vá fazer leitura para as pessoas que te derem autorização, tá? Significa que elas estão ali falando com você, ou de qualquer forma elas te autorizaram a fazer a leitura. Então, se você não fizer as combinações, obviamente, você vai sentir que precisa de algo a mais, e em algum momento, a sua leitura ela vai requerer de você um pouco mais de complexidade, porque pode ser que venha perguntas que você necessite de um método mais complexo, né? Um método onde você precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre as combinações das cartas. E nem precisa de métodos que eu falei da mesa real, que é um dos mais complexos, mas a gente tem outros aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o relacionamento familiar, que eu gosto muito desse método. Tenho de relacionamento
de relacionamento para si mesmo, eu tenho vários, mas são 9 cartas, e ele precisa fazer a combinação das cartinhas para você poder fazer a leitura. São poucas cartas, 9 cartas, mas você precisa fazer as combinações. Então, ele também requer de você uma habilidade, apesar de ser poucas cartas. Entende? Então, a gente vai depender muito do método que você está usando. Por exemplo, o método do mês, ele também são 9 cartas, mas você lê uma carta por vez, você lê uma a uma. Só que se você não linkar a história, fica meio Frankenstein, sabe? Assim, né? Sem pé, sem cabeça. Porque aí no final a pessoa fala, mas né, eu devo fazer, não devo fazer, o que vai acontecer, né? Então a gente tem que ter essa lógica onde a gente, por mais que a gente leia uma carta por vez, elas precisam fazer uma correlação com a outra, tá? Que é um pouco do que eu mostrei aqui para vocês. Aí, olha só, como é que eu posso, de alguma forma, ir melhorando isso, né? Começando com 2 cartas. Vamos pegar aqui a carta do nosso cigano, do homem, né? Do cavaleiro aqui. E aí a gente pega uma próxima carta. Lembra que eu falei para vocês? Então, a primeira carta, ela é a carta principal. A segunda carta, ela vai trazer um adjetivo para a primeira, então ela expande, tá? Então, eu tenho aqui um homem, né? Um masculino, que a gente vai para o básico, que é um homem que em pequenos momentos se sente feliz, falando de forma positiva, certo? Né? É um homem que tem sorte, tem pequenas sortes na vida dele. Aí a gente vai e pega uma outra carta, pegar a carta da montanha. Aí, um homem que tem pequenas sortes, aí a gente tem a carta da montanha que fala que ele tem pequena sorte, mas ele precisa o tempo todo se manter equilibrado. Então, ele sofre muito com os desequilíbrios. Então, a gente já começa a aumentar o nosso enredo. Tá? Eu estou indo bem devagarzinho e falando o básico das cartas, para vocês irem entenderem um pouco a narrativa e as amarrações que a gente faz. Tá bom? Deu para entender? Então, a primeira carta é a carta principal e as outras elas vão falando sempre da primeira carta, tá bom? Deu para entender, galera?